Oração poderosa, que quebra maldições e bloqueios espirituais da sua vida. Você já percebeu que por mais que lute, alguns caminhos parecem sempre fechados? Que por mais que se esforce, algo invisível parece travar suas conquistas, roubar sua paz e atrasar sua vida? Há momentos em que a pessoa sente que não é apenas um problema comum, mas sim um peso espiritual, uma barreira que vai além do que os olhos enxergam. Talvez você esteja vivendo ciclos repetidos de fracasso, relacionamentos que não avançam, portas que se fecham sem explicação ou batalhas interiores que drenam sua energia. Se essa é a sua realidade, entenda, você não está sozinho, e isso não é o fim da sua história. Hoje você está sendo conduzido a um momento de revelação e libertação. O que você vai ouvir e orar não é coincidência, é um chamado divino. Deus quer quebrar correntes que há anos te aprisionam, remover bloqueios que impedem sua caminhada e liberar sobre você uma nova estação. Essa é a hora em que a luz de Cristo entra em áreas da sua vida onde só havia escuridão. A partir deste instante, prepare-se para ver o impossível acontecer, porque não há maldição ou prisão espiritual que resista ao poder do Senhor. É importante compreender que maldições e bloqueios existem, mas também é essencial entender que Jesus já venceu todos eles na cruz. Muitos carregam fardos espirituais por anos sem saber que a vitória já foi conquistada. A cruz foi o lugar onde toda a maldição foi anulada, onde todo o poder do inimigo foi desarmado, onde a liberdade eterna foi garantida para aqueles que creem. O problema é que, quando não sabemos dessa verdade ou não tomamos posse dela, continuamos vivendo debaixo de pesos que já não deveriam estar sobre nós. O inimigo se aproveita da ignorância espiritual. Ele lança mentiras, faz parecer que você nunca vai vencer, que sempre será escravo da dor, do medo ou da falta. Mas a palavra declara que o povo de Deus é destruído por falta de conhecimento. E é por isso que hoje você está aqui, para receber conhecimento que liberta, para declarar verdades espirituais que anulam mentiras e para experimentar uma oração que vai além de palavras, porque carrega a autoridade do céu. Imagine agora alguém acorrentado dentro de uma cela escura. Por anos essa pessoa se acostumou com o som das correntes batendo, acreditando que nunca sairia daquele lugar. Mas de repente, uma luz invade o ambiente, e ao mesmo tempo em que a luz entra, as correntes se rompem. Esse é o retrato do que Deus faz quando você se abre para a ação dele. Não importa há quanto tempo você se sente preso, nem quão pesados são os grilhões. Uma palavra de Jesus é suficiente para quebrar qualquer prisão. Ao longo desta mensagem e desta oração, você será guiado a reconhecer o peso espiritual que tem enfrentado, mas não apenas isso. Você será conduzido a renunciar palavras negativas, maldições proferidas contra a sua vida, fardos que não pertencem a você e medos que não precisam mais dominar seu coração. E ao mesmo tempo, será guiado a declarar em fé: eu sou livre em Cristo. Nenhuma maldição tem poder sobre mim. Todo bloqueio espiritual está sendo removido agora. Essa não é uma oração comum. É um ato de guerra espiritual. Cada frase pronunciada é uma espada levantada contra as trevas. Cada declaração de fé é uma chave que abre portas fechadas. E cada renúncia feita em nome de Jesus é uma corrente quebrada. Por isso, permaneça até o fim, porque cada parte desta jornada foi preparada para te levar passo a passo da opressão à libertação, do bloqueio à abertura, da escuridão à luz. O Senhor está te chamando hoje para uma decisão. Ou você continua carregando os grilhões invisíveis que te aprisionam, ou você se posiciona em fé, recebe essa palavra e ora com autoridade. Se você escolher o segundo caminho,
Prepare-se, porque a transformação não é para amanhã, é para hoje. Quando Deus age, Ele não pede permissão a ninguém. Ele entra, quebra, remove, abre e restaura. E é isso que Ele quer fazer na sua vida agora. Depois desta oração, você não será mais o mesmo. O peso vai sair, as correntes vão cair, as portas vão se abrir, e você verá com os próprios olhos o agir sobrenatural de Deus. A palavra já foi liberada. O que estava travado vai começar a fluir, e nenhuma maldição terá mais poder sobre você. O reconhecimento da opressão oculta. Muitos vivem realidades de peso espiritual sem nem perceberem. Às vezes, a vida parece estar travada em um ciclo que nunca termina. Você tenta dar um passo à frente, mas algo invisível puxa você para trás. Conquistas duram pouco, alegrias se esvaem rápido, relacionamentos se desfazem, portas se fecham, oportunidades escapam por entre os dedos. É como se uma sombra insistisse em acompanhar cada movimento. E mesmo que ninguém veja de fora, dentro do coração, existe uma sensação de opressão constante, de algo que segura e não deixa avançar. Essa opressão muitas vezes não é reconhecida porque se manifesta de formas sutis. Ela aparece como um peso emocional que não tem explicação, como um cansaço que não é apenas físico, mas espiritual. É aquela angústia sem motivo aparente, aquela resistência que se levanta sempre que você decide buscar a Deus de maneira mais profunda, aquele desânimo que surge exatamente quando você quer orar ou se aproximar da palavra. Essas são marcas de bloqueios espirituais, sinais de que há correntes invisíveis tentando manter sua vida em cativeiro. Talvez você se identifique com a sensação de andar em círculos. Sempre que parece estar chegando a algum lugar, algo acontece e tudo volta ao ponto de partida. Isso não é apenas coincidência. O inimigo trabalha para criar laços e ciclos repetitivos que aprisionam a mente e o coração. Ele sabe que, se conseguir manter você preso na dúvida, no medo ou na falta de esperança, já terá bloqueado o seu avanço. E é exatamente contra isso que esta oração foi preparada. Muitas vezes, as pessoas carregam sobre si palavras negativas lançadas por outros, maldições proferidas em momentos de raiva ou até mesmo heranças espirituais de gerações passadas. O que parecia apenas uma frase dita sem pensar se transforma em um fardo que acompanha a vida inteira. Outras vezes, o bloqueio vem de escolhas do passado, de pecados não confessados ou de alianças que abriram portas para forças espirituais contrárias. Tudo isso pesa, tudo isso prende, tudo isso limita. Mas nada disso é definitivo, porque há poder no sangue de Jesus para desfazer cada nó, quebrar cada corrente e libertar completamente aquele que crê. Reconhecer a opressão é o primeiro passo para vencê-la. Não se trata de viver com medo ou dar crédito exagerado ao inimigo, mas de olhar para a própria vida e entender que existem áreas que precisam ser entregues a Deus para que Ele intervenha. É admitir que, apesar dos esforços humanos, há batalhas que só podem ser vencidas no campo espiritual. É aceitar que você não precisa carregar tudo sozinho, porque existe um Deus poderoso, pronto para agir em seu favor. Imagine alguém tentando correr com correntes presas aos pés. O esforço é enorme, mas o avanço é mínimo. A pessoa se cansa, se frustra, perde as forças e acaba acreditando que não nasceu para vencer. Mas quando as correntes são removidas, a mesma pessoa descobre que pode correr livremente, que não havia nada de errado com sua força, apenas estava presa. Essa é a realidade espiritual de muitos. O problema não está na capacidade, mas nos grilhões invisíveis que precisam ser quebrados. Neste momento, quero que você faça uma reflexão profunda. Existem áreas da sua vida
onde você sente esse bloqueio? Talvez seja no trabalho, onde portas nunca se abrem. Talvez seja na saúde, onde batalhas se repetem sem explicação. Talvez seja na família, onde conflitos parecem não ter fim. Ou talvez seja na vida espiritual, onde a oração se tornou difícil e a fé enfraqueceu. Identificar isso é essencial, porque só podemos entregar ao Senhor aquilo que reconhecemos. Deus está trazendo luz sobre a sua vida agora. Ele está mostrando os pontos onde você precisa de libertação. Não para te condenar, mas para te libertar. Porque quando a luz entra, a escuridão não resiste. Quando a verdade é revelada, a mentira perde força. E quando a presença de Deus se manifesta, toda opressão precisa ceder. Esse é o momento de despertar, de parar de aceitar como normal viver debaixo de peso e bloqueio. De entender que se algo tem te impedido de avançar, não é definitivo. A palavra de Deus declara que o Filho nos libertou. E se o Filho nos libertar, verdadeiramente seremos livres. Você não precisa viver acorrentado, não precisa se acostumar com prisões invisíveis. Hoje é o dia em que Deus quer começar a quebrar essas amarras. Prepare seu coração, porque reconhecer a opressão é apenas o primeiro passo. O próximo é experimentar a verdade que liberta e o poder de Cristo que rompe todas as cadeias. E é exatamente isso que você vai experimentar ao longo desta oração. A verdade bíblica sobre maldições. Falar de maldições pode soar pesado para alguns, mas é impossível ignorar o que a palavra de Deus revela. Desde o início, a Bíblia mostra que nossas escolhas geram consequências. Em Deuteronômio, capítulo 28, encontramos uma descrição clara. Bênçãos para aqueles que obedecem à voz do Senhor, e maldições para aqueles que se afastam dos seus caminhos. Isso não é apenas uma linguagem simbólica, é a revelação de uma realidade espiritual. Quando alguém se desconecta de Deus, abre brechas para forças que trazem destruição, estagnação e peso sobre a vida. Mas aqui está a verdade que precisa ser compreendida. Cristo se fez maldição por nós. O apóstolo Paulo declara em Gálatas 3,13: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição em nosso lugar. Isso significa que na cruz, Jesus não apenas levou nossos pecados, ele também quebrou o poder de toda maldição que poderia nos prender. É como se ele tivesse absorvido sobre si todo o peso das palavras negativas, das sentenças espirituais, das correntes que tentavam nos limitar. A cruz é a grande resposta de Deus contra tudo aquilo que procura nos aprisionar. Muitas vezes pessoas carregam em si frases que ouviram desde a infância. Você nunca vai dar certo. Você nasceu para sofrer. Nada de bom vai acontecer com você. Essas palavras repetidas e internalizadas criam uma atmosfera de derrota. É como se transformassem em sentenças invisíveis, moldando pensamentos e atitudes. Mas quando confrontamos essas mentiras com a verdade bíblica, descobrimos que não precisamos aceitar essas correntes, porque Deus declara exatamente o contrário. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Jeremias 29:11. Há também pessoas que acreditam carregar sobre si maldições hereditárias, padrões que se repetem de geração em geração. Famílias marcadas por doenças, falências, vícios, destruição de relacionamentos. Essas marcas parecem passar de pai para filho, como se fosse um ciclo inquebrável. Mas a palavra afirma em Colossenses 2:14-15 que Jesus cancelou o escrito de dívida que era contra nós e nos era prejudicial, removendo-o inteiramente, encravando-o na cruz, e tendo despojado principados e potestades, os expôs publicamente ao desprezo, triunfando sobre eles. Ou seja, tudo o que nos acusava, tudo o que nos prendia,
foi cancelado na cruz. Não há acusação, não há sentença, não há maldição que resista ao poder do sacrifício de Cristo. É importante entender que maldição não significa apenas algo místico ou distante. Muitas vezes, ela se manifesta como padrões de pensamento e comportamento que nos afastam de Deus. A incredulidade, o medo constante, a incapacidade de confiar no cuidado divino, a tendência de se auto-sabotar, tudo isso também pode ser fruto de prisões espirituais. Mas a boa notícia é que o Espírito Santo nos revela essas áreas não para nos condenar, mas para nos libertar. Ele ilumina os pontos ocultos, traz consciência e nos chama a colocar tudo diante da cruz. A Bíblia nos mostra exemplos de homens e mulheres que viveram debaixo de peso espiritual até se encontrarem com a graça. Gideão se via como o menor de sua casa, prisioneiro de uma mentalidade de derrota, até que Deus o chamou de valente. Jacó foi marcado por engano e conflitos familiares, mas teve sua história transformada ao encontrar-se com o Deus de Israel. Esses relatos são mais do que histórias antigas. São testemunhos de que Deus sempre quebra as correntes daqueles que confiam nele. Se hoje você sente que carrega algo maior do que pode suportar, lembre-se de que não existe maldição que seja eterna diante do poder da cruz. A sentença que antes pesava sobre você foi anulada pelo sangue do Cordeiro. O diabo pode tentar enganar, tentando fazer você acreditar que continua preso, mas a realidade espiritual é outra. Você já foi comprado, já foi liberto, já foi resgatado por Cristo. Reconhecer isso é crucial, porque a verdade liberta. E a verdade é que Jesus já venceu toda a maldição. A questão agora não é se você pode ser livre, mas se você vai crer e se apropriar dessa liberdade. O inimigo não pode mais prender aquele que já foi liberto por Cristo, a não ser que esse Filho de Deus continue aceitando viver como prisioneiro. Portanto, entenda hoje, você não está condenado a repetir padrões de fracasso. Sua vida não precisa ser marcada por ciclos de dor. Você não precisa carregar sobre si palavras de destruição ou heranças espirituais ruins. Há uma nova herança em Cristo. Há uma nova identidade em Cristo. Há uma nova história em Cristo. Ele quebrou as cadeias. Ele cancelou a dívida. Ele anulou toda a maldição. E é nessa verdade que vamos orar e caminhar daqui para frente. Palavra bíblica reveladora. A força da libertação espiritual não está em frases humanas ou em boas intenções, mas na palavra viva e eficaz de Deus. É nela que encontramos a autoridade para declarar a quebra de maldições e o fim dos bloqueios espirituais. Porque quando Deus fala, nada pode resistir. Sua voz não apenas orienta, mas transforma realidades. Por isso, neste momento, precisamos mergulhar em verdades bíblicas que não apenas informam, mas têm o poder de arrancar correntes e abrir portas diante de nós. O apóstolo Paulo declara em Gálatas 3,13: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Essa passagem é um fundamento essencial para entendermos que nenhuma maldição tem o direito de permanecer sobre a vida do cristão. Jesus não apenas levou nossos pecados, mas tomou sobre si todo o peso de condenação e de maldição que nos prendia. Isso significa que não há sentença contrária que consiga resistir ao sacrifício da cruz. O que era legalmente contra nós foi arrancado e destruído no Calvário. Outro texto poderoso está em Colossenses 2, 14 e 15, onde Paulo afirma: Ele cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária, removendo-a inteiramente, pregando-a na cruz, e despojando os principados e potestades,
os expôs publicamente ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Essa imagem é clara. Todo documento espiritual que acusava você foi rasgado. Todo argumento que Satanás usava para aprisionar foi destruído, e os poderes das trevas foram humilhados diante da vitória de Cristo. O que antes te mantinha preso já não tem mais autoridade. Mas não podemos parar aqui. Isaías 10:27 diz: Acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada do teu ombro, e o seu jugo do teu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção. Essa promessa aponta para o poder do Espírito Santo agindo em nossa vida. A unção que vem de Deus não apenas alivia, mas quebra completamente o jugo da opressão. Quando o Espírito age, as cadeias se despedaçam e não há como serem reconstruídas. É libertação definitiva, é vitória plena. Em Apocalipse 12:11, encontramos ainda uma chave espiritual. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram. Aqui está a combinação poderosa. O sangue de Jesus, que já foi derramado, e a nossa declaração de fé, que sela essa vitória em nossa vida. Não basta apenas acreditar, é preciso declarar. Quando você afirma com a sua boca que é livre, que é filho de Deus, que não está mais preso a maldições ou bloqueios, essa declaração ecoa no mundo espiritual e confirma a vitória conquistada na cruz. Esses versículos não são apenas passagens antigas. Eles são armas espirituais para hoje. Cada um deles tem poder para quebrar fortalezas, para confrontar o inimigo, para dissipar a escuridão. Porque a palavra de Deus não volta vazia. Ela cumpre o propósito para o qual foi enviada. Quando você se posiciona na fé, declarando essas verdades, os céus se movem em seu favor e as correntes começam a se romper. É preciso também entender que essa palavra não é apenas uma defesa contra o mal, mas uma proclamação de vida nova. Romanos 8:1 afirma: Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Essa é a declaração final contra qualquer maldição. Nenhuma condenação, nenhum peso espiritual, nenhuma sentença contrária. Em Cristo, você está livre. Essa é a sua identidade. Essa é a sua verdade. Quando o inimigo tentar lançar sobre você a mentira de que está preso, de que está condenado a repetir padrões antigos, de que sua vida nunca vai mudar, lembre-se dessas passagens. Traga à memória essas promessas. Use a palavra como espada, porque é isso que ela é. Uma arma que corta cadeias, que fere a mentira, que ilumina a escuridão. Hoje, ao ouvir essas verdades, você precisa deixar que elas penetrem fundo em sua mente e coração. Não apenas como informação, mas como revelação. Porque quando a palavra se torna revelação, ela gera transformação. Você já não vive mais debaixo do peso do que disseram, do que aconteceu, do que tentou te prender. Você vive debaixo da autoridade do que Deus declarou. E Ele disse: você é livre. Portanto, tome posse dessa verdade agora. Declare dentro de você: nenhuma maldição pode me prender. Nenhum bloqueio pode me parar. Eu já fui resgatado, eu já fui liberto. Eu já fui comprado pelo sangue de Jesus. E saiba que essa não é apenas uma afirmação emocional. É a realidade espiritual mais profunda da sua vida. Metáfora visual da corrente quebrada. Imagine-se em um lugar escuro, uma sala fria e silenciosa, onde cada som ecoa como um lembrete de aprisionamento. Você olha para seus pés e percebe correntes grossas que o prendem. Nos pulsos, ferros pesados marcam a pele, e no coração, a sensação de impotência. Você já tentou se soltar, já puxou as correntes com todas as forças, mas quanto mais luta, mais percebe que não há saída pela força humana.
O peso dessas correntes não é apenas físico, é também espiritual e emocional. Elas representam medos, maldições, culpas, palavras negativas lançadas sobre você, traumas, derrotas que parecem sempre se repetir. São como grilhões que se agarram à sua alma, impedindo que você caminhe com liberdade. Agora, veja essa cena mudar. Uma luz começa a entrar por uma pequena fresta. É uma luz diferente, que não apenas ilumina, mas aquece, envolve, penetra até as áreas mais escondidas. Essa luz representa a presença de Deus. Ela não precisa de permissão para entrar. Ela rompe a escuridão e enche aquele lugar de esperança. De repente você ouve o som metálico de correntes caindo no chão. O peso que antes parecia impossível de ser vencido começa a se despedaçar, não porque você conseguiu, mas porque uma força maior está agindo. As correntes que por anos pareciam indestrutíveis começam a se partir como se fossem frágeis galhos secos. Você olha e percebe que elas não resistem ao poder da luz que entrou. O que antes era prisão, agora é libertação. O que antes era desespero, agora é esperança. Essa é a imagem viva do que acontece quando o poder de Deus invade a sua vida. A corrente quebrada não é apenas uma metáfora, mas uma realidade espiritual. É isso que Cristo fez na cruz. Quebrou o poder da condenação, destruiu a autoridade das trevas, anulou as sentenças espirituais contrárias. As prisões que o inimigo ergueu caem por terra diante da autoridade de Jesus. É por isso que ele disse: "Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres." Essa liberdade não é parcial, não é limitada, é plena e definitiva. Talvez você se veja nessa cela escura, acreditando que não há mais saída. Talvez carregue lembranças de fracassos, palavras de maldição, experiências dolorosas que ainda te prendem. Mas essa cena que você acabou de imaginar é o que Deus deseja realizar dentro de você hoje. Ele quer quebrar correntes que te aprisionam há anos. Ele quer abrir portas que você não conseguiu abrir. Ele quer mostrar que a escuridão não tem poder diante da luz dele. As correntes representam também os padrões repetitivos, ciclos de perdas, portas fechadas, sonhos interrompidos. Mas agora visualize essas correntes sendo despedaçadas. Cada elo que cai no chão é um sinal de que algo foi vencido. O medo já não te domina, a ansiedade já não te aprisiona, a culpa já não te acusa. Você pode andar livre, porque a presença de Deus abriu o caminho. Essa metáfora da corrente quebrada também revela um princípio. Não é a sua força que traz libertação, mas a entrega. Enquanto você luta sozinho, o peso parece insuportável. Mas quando você entrega a Deus, Ele age com poder. A corrente se rompe não porque você conseguiu, mas porque Ele interveio. É a graça que entra no lugar onde a sua capacidade terminou. Pense agora no barulho das correntes caindo no chão. Esse som ecoa como um anúncio. A prisão terminou. Não existe mais sentença contra você. O que te prendia já não existe. O inimigo não tem mais direito sobre a sua vida. Essa é a certeza que gera confiança, porque a obra da cruz foi completa e suficiente. Ao imaginar essa cena, deixe o Espírito Santo gravar em sua mente e coração essa verdade. Você não é mais escravo, você não está mais acorrentado. A liberdade em Cristo é sua herança. Caminhe sem olhar para trás, sem medo de que as correntes voltem, porque quando Deus liberta, a libertação é definitiva. Hoje permita que essa metáfora se torne a sua realidade. Veja as correntes caindo. Sinta o peso indo embora. Levante-se e caminhe pela estrada que agora está livre.
Porque onde antes havia prisão, agora existe vida. Onde havia trevas, agora existe luz. Onde havia silêncio de desespero, agora existe o som de vitória. Esse é o poder da corrente quebrada. Esse é o símbolo da vitória que Jesus já conquistou por você. Oração guiada. Parte 1. Renúncia e entrega. Agora que você visualizou as correntes sendo quebradas, é hora de dar um passo essencial: a renúncia e a entrega. Libertação não acontece apenas quando Deus age, mas quando nós respondemos a esse agir. É como abrir as mãos para soltar aquilo que por muito tempo carregamos com dor e peso. Não basta ver a luz, é preciso caminhar em direção a ela. Neste momento, quero que você prepare o seu coração. Respire fundo, silencie os pensamentos e permita que a presença de Deus preencha o ambiente em que você está. Esta é a hora de colocar diante dele tudo o que você reconhece como peso, bloqueio ou maldição que tem limitado sua vida. Talvez sejam palavras ditas contra você. Talvez sejam memórias de fracassos. Talvez seja a repetição de um ciclo que sempre o leva ao mesmo ponto de dor. Seja o que for, você não precisa carregar sozinho. Diga em voz baixa ou apenas em sua mente: Senhor, eu entrego agora diante de Ti tudo o que tem me prendido. Eu renuncio às palavras negativas que um dia eu ouvi e que ficaram gravadas em minha alma. Eu renuncio à culpa que insiste em me acusar. Eu renuncio ao medo que me paralisa. Eu renuncio à incredulidade que tenta me afastar da Tua presença. Eu entrego em Tuas mãos as maldições, conscientes ou inconscientes, que tentaram dominar a minha vida. Hoje eu decido andar livre, não mais acorrentado. Sinta o peso dessas palavras. Quando você declara em fé, algo acontece no mundo espiritual. Cada renúncia é como um elo que se parte. Cada entrega é como uma chave que abre a porta da cela. Você não precisa compreender com a razão, porque a libertação não é obra humana, é obra do Espírito Santo. Agora, entregue também as áreas específicas da sua vida. Pense na sua família. Talvez haja heranças espirituais negativas, divisões, brigas constantes, laços de dor que se repetem. Diga: Senhor, eu entrego a minha família em Tuas mãos. Eu renuncio a toda a maldição geracional e declaro que a minha casa pertence ao Senhor. Pense no seu trabalho e nas suas finanças. Talvez haja portas fechadas, bloqueios que parecem inexplicáveis. Diga-te: Senhor, eu entrego as minhas finanças e o meu trabalho em Tuas mãos. Eu renuncio à escassez e ao medo de nunca ter o suficiente. Eu confio na Tua provisão e declaro que o Senhor é quem abre os meus caminhos. Agora pense na sua saúde. Talvez existam dores que se prolongam, diagnósticos que parecem um peso, fragilidades que você carrega há anos. Diga: Senhor, eu entrego a minha saúde diante de Ti. Eu renuncio às palavras de doença que tentaram se fixar sobre mim e declaro que meu corpo pertence a Ti. Tua palavra diz que pelas pisaduras de Jesus eu fui curado, e é nessa verdade que eu descanso. E se há memórias que doem, traumas que ainda hoje pesam no coração, declare: Senhor, eu entrego minhas feridas emocionais. Eu renuncio às lembranças que me aprisionam no passado. Eu não vivo mais refém da dor, porque a Tua presença cura as minhas emoções e me dá um novo começo. Enquanto você faz essas declarações, imagine cada uma dessas situações sendo colocada nas mãos de Deus. Como se você segurasse objetos pesados e, um a um, os deixasse cair aos pés do Senhor. A cada renúncia, sinta o peso saindo. A cada entrega, perceba o espaço sendo preenchido pela paz. Agora ore comigo. Pai Celestial, em nome de Jesus, eu coloco diante de Ti
tudo o que tem me aprisionado. Eu reconheço que sozinho não consigo vencer essas correntes, mas pela tua graça eu posso ser livre. Hoje eu renuncio a toda palavra de maldição, toda mentira, todo bloqueio espiritual. Eu entrego as áreas da minha vida que estavam dominadas pelo medo e pela incredulidade. Eu declaro que a minha vida está nas tuas mãos e que nada pode me separar do teu amor. Permaneça um instante em silêncio. Apenas respire fundo e deixe que a presença de Deus confirme dentro de você essa entrega. Sinta a paz tomando o lugar do peso. Sinta a leveza do Espírito Santo enchendo a sua mente, seu coração e até o seu corpo. O que antes era prisão, agora é liberdade. Esse é o poder da renúncia e da entrega. Não é apenas um ato de palavras, mas uma decisão do coração. Quando você solta, Deus toma para si. Quando você abre mão, Ele assume o controle. E quando Ele assume, nada pode permanecer igual. Declarações de libertação. Agora que você renunciou e entregou diante de Deus o peso das maldições e bloqueios, é o momento de preencher esse espaço com declarações de fé e de vitória. Porque quando a luz entra, a escuridão não pode permanecer. Quando você decide abrir a boca e declarar a verdade da palavra, algo acontece não apenas no seu coração, mas também no mundo espiritual. Palavras têm poder. O mesmo Deus que criou o universo dizendo, haja luz, te convida a usar a tua voz para liberar a vida, a liberdade e a bênção. Por isso, agora quero conduzir você em uma série de declarações que vão fortalecer sua fé, quebrar as últimas correntes invisíveis e ativar a sua identidade como filho ou filha livre em Cristo. Quero que você repita em voz audível, se puder, ou em silêncio no seu coração, mas com convicção. Diga, eu sou livre em Cristo Jesus. Nenhuma maldição tem poder sobre mim. Sinta a autoridade dessas palavras. Não é apenas um desejo, é uma verdade fundamentada na cruz. Quando você afirma isso, você está lembrando ao mundo espiritual que Jesus já pagou o preço e que você não precisa carregar fardos que não pertencem a você. Agora declare, todo bloqueio espiritual que tentava me prender está sendo removido pelo poder do Senhor. Imagine barreiras caindo, portas se abrindo, correntes se soltando. Cada vez que você profere essas palavras, você está declarando que a sua vida não será definida pelo que o inimigo tentou fazer, mas pelo que Deus já determinou. Repita comigo. Eu não caminho mais em ciclos de fracasso, eu caminho em vitória, porque o Senhor é o meu guia. Talvez você já tenha se sentido preso nos mesmos erros, nos mesmos obstáculos, nos mesmos retrocessos. Mas a partir de hoje, você proclama que esses ciclos foram quebrados e que novos caminhos se abrem diante de você. Agora diga com ousadia: a minha mente está livre de toda mentira. Eu recebo a verdade de Deus e caminho na luz da sua palavra. Quantas vezes pensamentos negativos, acusações ou lembranças tentaram te aprisionar? Mas hoje você se levanta e declara que sua mente é território do Espírito Santo, que traz paz, clareza e direção. Declare também: a minha família é abençoada em Cristo. Nenhuma herança de maldição tem autoridade sobre nós. Vivemos debaixo da promessa e da proteção do Senhor. Se havia padrões repetidos, divisões, dores transmitidas de geração em geração, agora você afirma que a linha foi cortada pela cruz e que, a partir de você, a bênção é o que permanece. Continue proclamando: a minha saúde é sustentada por Deus. Nenhuma enfermidade tem domínio sobre mim, porque Jesus levou sobre si todas as minhas dores. Isso não é uma negação da realidade, mas uma declaração de fé. Você confia que, mesmo diante de diagnósticos ou sintomas, o Senhor
é quem tem a palavra final. Agora levante a sua fé e diga: as minhas finanças estão nas mãos de Deus. Nenhum bloqueio de escassez pode me deter, porque o Senhor é o meu provedor. Ao declarar isso, você está rompendo com a mentalidade de falta e abraçando a confiança de que o céu é fonte inesgotável de provisão. Declare também: eu sou protegido pelo sangue de Jesus. Nenhuma arma forjada contra mim prosperará. Lembre-se, quando você profere isso, está se revestindo espiritualmente de proteção e reafirmando que a presença de Deus te cerca em todos os lados. Agora, feche essa sequência de declarações dizendo: eu sou livre, eu sou abençoado, eu sou filho do Deus Altíssimo. Hoje eu caminho em vitória, porque Cristo me libertou e eu nunca mais serei o mesmo. Permaneça alguns instantes refletindo sobre o que você acabou de declarar. Sinta a atmosfera ao seu redor mudando. O peso que antes estava sobre você já não tem lugar. As correntes que te prendiam já não existem mais. E a cada frase, a sua fé foi sendo edificada, como um muro de proteção, como uma fortaleza espiritual que te guarda contra qualquer ataque do inimigo. Essas declarações não são apenas palavras soltas, são sementes lançadas. E sementes, quando plantadas no terreno certo, crescem, florescem e dão frutos. Cada vez que você repetir essas verdades, elas se tornarão ainda mais fortes dentro de você. Por isso, volte a este momento sempre que sentir necessidade. Reafirme, proclame, declare. Porque a liberdade em Cristo não é um evento isolado, é um estilo de vida. Oração guiada. Parte 2. Quebra de correntes e abertura de caminhos. Agora que você já declarou sua libertação em Cristo, é hora de elevarmos nossa voz em oração poderosa, pedindo que o Senhor, com sua mão forte, quebre as correntes restantes e abra os caminhos que estavam bloqueados. Esta não é uma oração comum, é um clamor de fé, feito com autoridade espiritual que atravessa barreiras invisíveis e alcança o trono de Deus. Feche os olhos, se possível, e una sua fé à minha. Vamos orar juntos. Senhor Todo-Poderoso, nós nos colocamos diante de Ti agora, reconhecendo que só o Teu poder pode destruir fortalezas espirituais e desfazer toda a obra maligna que tentava nos aprisionar. Declaramos que não há corrente tão grossa, nem bloqueio tão profundo que resista ao Teu nome, pois o nome de Jesus é acima de todo nome, e diante dele toda força contrária cai por terra. Pai, em nome de Jesus, nós oramos contra toda cadeia invisível que tentava segurar o avanço da vida espiritual, familiar, financeira e emocional de cada pessoa conectada a esta oração. Declaramos que essas correntes estão sendo quebradas agora. Onde havia peso, entra leveza. Onde havia confusão, entra clareza. Onde havia medo, nasce coragem. Senhor, pedimos que portas que estavam fechadas sejam abertas, portas de trabalho, de reconciliação, de saúde, de oportunidades, portas que somente o Senhor pode abrir e que nenhum homem, nenhuma força poderá fechar. Pois está escrito: eis que diante de ti pus uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Nós nos apropriamos desta promessa e tomamos posse dela hoje. Ó Deus, pedimos que os bloqueios espirituais que impediam orações de serem respondidas sejam removidos, que os céus se abram sobre esta vida e que as bênçãos fluam livremente, como rios de água viva que não podem ser detidos. Senhor, quebramos em oração toda palavra maldita lançada contra esta pessoa, toda sentença de derrota, toda acusação, toda palavra de fracasso. Que cada voz contrária seja silenciada agora e que apenas a Tua voz de amor e vitória seja ouvida. Pai, eu oro para que correntes de ansiedade, de depressão, de vícios e de tormento espiritual
sejam desfeitas neste instante, que cadeias de enfermidade hereditária, de ciclos de escassez e de divisões familiares caiam por terra pelo poder do sangue de Jesus. Senhor, abre caminhos novos, caminhos de paz, de alegria, de restauração. Onde havia deserto, que floresça jardim. Onde havia escuridão, que a luz brilhe intensamente. Onde havia impossibilidade, que o milagre seja visível. Espírito Santo, visita agora cada coração que clama contigo nesta oração. Enche este ambiente com a tua presença. Sopra vida sobre aquilo que parecia morto. Restaura sonhos que foram enterrados. Levanta esta pessoa com nova força, para caminhar sem medo, porque agora ela sabe que não anda sozinha, mas guiada por ti. Deus, em nome de Jesus, nós proclamamos libertação completa. Que todo jugo seja despedaçado, que toda fortaleza do inimigo seja destruída e que um novo tempo seja inaugurado. Este não é apenas o fim de correntes, é o começo de uma nova jornada com portas abertas pelo Senhor. E agora, Senhor, não apenas pedimos, mas agradecemos porque cremos que já está feito. Pela fé vemos as correntes caídas no chão. Pela fé vemos os portões sendo escancarados. Pela fé enxergamos os caminhos que antes estavam bloqueados, agora se tornando livres e claros. Nós terminamos esta oração declarando que tudo isso é selado pelo sangue de Jesus e nada poderá roubar o que foi liberado neste momento. Amém. Respire fundo agora e receba pela fé a liberdade e a abertura que você orou. Sinta o peso saindo, sinta os grilhões sendo removidos. Caminhos novos estão diante de você e nada poderá impedir o avanço daquele que confia no Senhor. Momento de silêncio e experiência profunda. Agora que você entregou e orou com fé, chegou o momento de algo ainda mais profundo. Este é o instante de silêncio, onde você não precisa dizer nada, apenas sentir. Muitas vezes, buscamos Deus com tantas palavras, tantos pedidos, tantas súplicas, mas existe um nível ainda mais íntimo da presença dele que só pode ser experimentado quando você aquieta a alma. A palavra nos ensina: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Isso significa que quando você silencia a correria da mente, quando descansa das vozes externas e internas, você abre espaço para ouvir o que o Pai quer te revelar. Agora imagine-se respirando fundo, lentamente, deixando sair cada peso, cada preocupação, cada ansiedade. Inspire a paz de Deus e expire tudo o que te oprime. Neste momento, deixe que o Espírito Santo encha o ambiente em que você está. Sinta como se uma brisa suave tocasse o seu coração. Essa brisa não é apenas uma sensação, mas é a presença real de Deus. Onde antes havia angústia, agora há tranquilidade. Onde antes havia confusão, agora surge clareza. Onde antes havia medo, agora nasce uma confiança silenciosa, mas poderosa. Feche os olhos, se puder, e visualize. Você está em uma sala iluminada por uma luz suave, clara, que vem do alto. Essa luz envolve todo o seu corpo, da cabeça aos pés, e penetra até o mais íntimo do seu ser. Essa luz é o amor do Pai. É o cuidado de Jesus. É a presença viva do Espírito Santo. Ela dissipa as sombras, cura as feridas, restaura aquilo que estava fragmentado. Agora permita-se apenas ficar nesse silêncio, nesse ambiente de graça. Você não precisa provar nada, não precisa se justificar, não precisa lutar sozinho. Apenas descanse, apenas esteja. Este é o lugar secreto em que Deus renova suas forças. Talvez você sinta vontade de chorar, e isso é bom, porque lágrimas muitas vezes são orações que não sabemos expressar. Talvez você sinta apenas uma paz serena,
ou até mesmo um calor suave percorrendo o seu corpo. Não rejeite nenhuma dessas experiências, porque são sinais da presença de Deus cuidando de você. Enquanto esse silêncio permanece, ouça internamente: Filho, filha, eu estou contigo, eu nunca te deixei. As correntes já caíram, os bloqueios já foram removidos. Agora é o tempo de caminhar livre, porque eu vou à sua frente. Esse é o momento em que o céu se conecta com a sua alma. Não tenha pressa. Deixe-se permanecer por alguns segundos nessa atmosfera. Cada respiração é como uma confirmação de que a vida de Deus flui em você. Cada batida do seu coração é um lembrete de que Ele te sustenta. Agora, lentamente, comece a agradecer em silêncio. Não precisa falar alto, apenas dentro do seu espírito. Obrigado, Senhor, porque Tu estás aqui. Obrigado porque me libertaste. Obrigado porque cuidas de mim. Essa gratidão silenciosa é como o incenso que sobe ao trono de Deus, e Ele recebe com alegria. Sinta a leveza agora. O peso realmente saiu. O que parecia impossível já começou a mudar. Você está livre e os caminhos estão abertos. Esse silêncio não é vazio, é cheio da presença do Altíssimo. E à medida que a música suave toca, permaneça nesse descanso. Respire fundo mais uma vez. Permita que a paz do Senhor se torne a base do seu coração, porque daqui para frente você não caminha mais sozinho. O Deus que te libertou continua ao seu lado, guiando cada passo. Palavra profética e confirmação. Ouça agora como se fosse o próprio Deus falando diretamente ao seu coração. Porque não são apenas palavras humanas, mas declarações espirituais que carregam poder e autoridade. O Senhor está dizendo hoje: eu já ouvi o teu clamor, eu vi as tuas lágrimas, percebi os teus medos escondidos, conheço os bloqueios que têm tentado te parar. Mas agora, eu mesmo venho como teu libertador. A palavra de Deus declara em Isaías 45:2: Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. Essa não é uma promessa distante, é uma palavra viva para o teu agora. O que estava travado será destravado. O que parecia fechado será aberto. O que parecia impossível já está sendo transformado pelo poder do Senhor. O Espírito Santo está confirmando no mais íntimo do seu ser que maldições foram quebradas, que correntes foram despedaçadas, que pactos espirituais que você nunca entendeu já foram anulados na cruz de Cristo. Ele está dizendo: Filho, filha, você não está mais preso ao passado. Você não está mais amarrado ao medo, à escassez, à dor. Eu já cortei os laços que impediam a sua caminhada. Agora você é livre para viver os planos que preparei para você. Receba esta palavra profética. Deus está abrindo portas que ninguém poderá fechar. Ele está mudando cenários que pareciam definitivos. Aquilo que homens disseram que não teria solução, o Senhor está reescrevendo com sua mão poderosa. Onde havia diagnóstico de falência, Ele está trazendo restauração. Onde havia sentença de derrota, Ele está decretando vitória. Onde havia escuridão, Ele acende luz. O Senhor também te diz: não temas o amanhã, porque eu já estou nele. Eu vou à tua frente. Eu preparo o caminho. Eu derrubo as barreiras. Quando pensarem que chegaram ao fim da tua história, verão que era apenas o começo do que eu iria realizar. A tua vida não será lembrada pelo peso das maldições, mas pelo testemunho do poder da minha libertação. Sinta essa palavra se tornando viva dentro de você. É como fogo que aquece o coração, como bálsamo que cura as feridas, como vento que sopra e leva embora a poeira da dúvida. É a voz do céu ecoando sobre você. Eu estou contigo
e ninguém poderá resistir ao meu agir. Talvez até agora você tenha acreditado que estava sozinho na batalha, mas hoje Deus confirma: você nunca esteve só. Cada lágrima foi recolhida, cada oração foi ouvida, cada silêncio foi registrado diante dele, e agora ele responde com poder. Enquanto você escuta, permita-se repetir em fé: eu recebo esta palavra. Eu creio que Deus já quebrou os bloqueios da minha vida. Eu confio que Ele vai à minha frente e abre os caminhos para mim. Essas declarações não são frases soltas, são sementes de fé que ativam milagres. O Senhor também te diz: a partir de hoje, a tua casa será conhecida pela minha paz, a tua vida será marcada pela minha provisão. Onde havia maldição, haverá bênção. Onde havia desânimo, haverá coragem. Onde havia cadeias, haverá liberdade. É como se o céu inteiro estivesse testemunhando este momento em que você é liberado para viver o novo de Deus. A atmosfera ao seu redor muda, porque a palavra profética libera a realidade do Espírito sobre a sua história. E o mais importante, essa confirmação não vem apenas como promessa, mas como cumprimento. Porque o Deus que fala é o mesmo que cumpre. Ele não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender. O que ele disse, ele fará. O que ele prometeu já está em movimento. Agora creia profundamente. Os caminhos se abriram, as correntes caíram, e a vida que estava presa começa a fluir. Você é livre em Cristo, e nada nem ninguém poderá roubar aquilo que Deus já determinou sobre você. Convite à ação de fé. Agora que você recebeu esta palavra profética, chegou o momento de transformar aquilo que escutou em uma ação prática de fé. Porque a fé não é apenas um sentimento que guardamos em silêncio. Ela é uma atitude que precisa ser declarada, testemunhada e vivida. Deus honra aqueles que não têm vergonha de afirmar diante do mundo que confiam nele. E este é o instante em que você pode dar um passo público que muda a atmosfera espiritual ao seu redor. Escreva nos comentários: sou livre em Cristo e ando em vitória. Essa frase não é apenas uma combinação de palavras, ela é uma proclamação espiritual, uma confissão que rompe o silêncio e confirma o que Deus já está fazendo dentro de você. Quando você escreve, você dá um testemunho não só diante de homens, mas diante do mundo espiritual, declarando que não aceita mais viver sob opressão, medo ou maldição. É um ato profético que sela a vitória que o Senhor liberou para a sua vida hoje. Jesus disse em Mateus 10:32, portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. Isso significa que cada declaração pública de fé tem peso eterno. Não é apenas uma frase deixada em uma tela, é um testemunho registrado no céu. Quando você declara, sou livre em Cristo, você está dizendo ao inimigo que não há mais espaço para correntes em sua vida. Quando você escreve, ando em vitória, você está lembrando ao seu coração que já não caminha em derrota, mas em triunfo, porque Cristo venceu em seu lugar. Esse convite à ação de fé também é um chamado para que você não caminhe sozinho. Ao escrever, você se conecta com uma comunidade de pessoas que estão, assim como você, buscando libertação e fortalecendo sua espiritualidade. É como uma multidão que se levanta junta para dizer: nós cremos que o poder de Deus é maior do que qualquer maldição. Cada comentário se torna uma chama de esperança, acendendo a fé de quem lê e inspirando outros a também declarar. E não se trata apenas de escrever, mas de viver aquilo que você declara. Que essas palavras se tornem parte da sua rotina, que você acorde amanhã repetindo: sou livre em Cristo. Que no meio das lutas, ao invés de se sentir derrotado, você diga:
Eu ando em vitória, porque o Senhor luta por mim. Essas confissões fortalecem o espírito, reprogramam a mente e alinham o coração com as promessas de Deus. Talvez você pense, mas eu ainda não vejo mudança. Como posso declarar vitória? É justamente isso que caracteriza a fé. Crer antes de ver, confiar antes da evidência, declarar antes da manifestação. A Bíblia diz em Hebreus 11:1, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Sua declaração de fé abre espaço para que o sobrenatural de Deus se manifeste em sua vida. Hoje você tem a oportunidade de transformar este momento em um divisor de águas. Não permita que a palavra ouvida fique apenas na mente. Traga-a para fora em confissão. O céu responde a declarações de fé. O mundo espiritual se move quando alguém proclama com ousadia o que crê. E ao escrever nos comentários, você está levantando um memorial de fé que servirá como testemunho para você e para muitos. Se o inimigo tentou silenciar a sua voz, hoje é o dia de dizer: eu não vou me calar, eu não vou me esconder. Eu declaro em alta voz e por escrito: eu sou livre em Cristo e ando em vitória. Essa é a postura de quem não apenas acredita, mas decide viver na dimensão da liberdade que Cristo conquistou. Então agora mesmo dê esse passo. Escreva, declare e compartilhe. Não adie. Esse ato simples pode ser a chave que faltava para consolidar dentro de você a certeza de que a obra já foi feita. E mais do que isso, ao compartilhar com outras pessoas este vídeo, você se torna um instrumento de libertação na vida delas. A palavra que te alcançou hoje pode alcançar um amigo, um familiar, alguém que está desesperado, precisando da mesma libertação. O convite de fé é claro. Declare, compartilhe, viva, porque este é o tempo em que Deus está levantando pessoas ousadas, que não se envergonham do Evangelho, mas proclamam com confiança a vitória que já receberam em Cristo. Encerramento profundo e memorável. Este é o momento de fechar essa jornada de fé com profundidade, de selar no Espírito aquilo que foi liberado durante esta oração poderosa. Hoje você foi conduzido a reconhecer pesos que não precisava carregar, a identificar bloqueios espirituais que te impediam de avançar e a entregar tudo nas mãos daquele que tem autoridade sobre céus e terra. Agora, chegou a hora de afirmar no íntimo: nada será como antes. Você ouviu verdades que libertam, orou com sinceridade, proclamou palavras de fé e recebeu declarações proféticas. Não permita que tudo isso fique apenas como uma experiência passageira. Faça desse instante um marco, um divisor na sua história. Quando você se levantar depois desta oração, faça isso consciente de que correntes foram quebradas, maldições foram anuladas e caminhos começaram a se abrir diante dos seus olhos. A palavra de Deus nos lembra em João 8,36: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Não é uma liberdade parcial, não é um alívio momentâneo, é uma libertação completa, permanente e verdadeira. Essa promessa não depende do que você sente agora, mas da fidelidade de Cristo, que já venceu por você. Por isso, mesmo que a mente tente levantar dúvidas, mesmo que as circunstâncias ainda não tenham mudado, declare com convicção: eu já sou livre, eu já caminho em vitória, porque a verdade de Deus não falha. Enquanto você ouve estas palavras, imagine-se caminhando por uma estrada que antes estava bloqueada. Visualize pedras sendo removidas, correntes caindo, portões pesados se abrindo diante de você. Veja a luz do Senhor iluminando os seus passos. Essa não é apenas uma metáfora, é uma realidade espiritual. O que estava fechado já não está mais, porque o Deus que abre portas continua operando hoje.
que a sua fé não termine aqui. Faça deste vídeo um ponto de partida. Ao acordar amanhã, proclame as mesmas verdades que você declarou hoje. Diga em voz alta: sou livre em Cristo e ando em vitória. Reforce em seu espírito aquilo que o inimigo tentou apagar por tanto tempo. Cada dia será uma oportunidade de reafirmar a sua liberdade e de caminhar de cabeça erguida, com a certeza de que o Senhor vai à sua frente. E lembre-se, você não está sozinho. Existe uma comunidade de fé caminhando junto com você. Pessoas que também estão declarando, orando, se fortalecendo. Quando você escreve, compartilha e participa, você não apenas fortalece a sua fé, mas também edifica a vida de outros. A sua declaração pode ser exatamente o que alguém precisava ler para renovar a esperança. Por isso, não guarde só para você o que recebeu. Compartilhe esta palavra com alguém que esteja enfrentando lutas, alguém que talvez não tenha forças para orar. Seja um canal de Deus na vida dessa pessoa. Muitas vezes o milagre que ela tanto espera começa com um simples gesto seu de enviar essa mensagem de fé. Agora, descanse em paz, respire fundo e sinta o peso saindo. O Espírito Santo já está atuando, trazendo clareza, renovando forças, curando feridas e liberando caminhos. Este é um novo tempo. Você não precisa olhar mais para trás com medo ou para o futuro com insegurança. O seu presente já está seguro nas mãos de Deus. Receba estas palavras como selo final desta oração. Você é amado, você é livre, você é vencedor em Cristo. Caminhe com essa verdade gravada no coração. Nada e ninguém poderá roubar o que o Senhor estabeleceu na sua vida hoje. E enquanto este vídeo se encerra, que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Levante-se com confiança, viva com esperança e lembre-se sempre, você não precisa carregar sozinho, porque o Senhor já carregou por você. Hoje é o dia em que sua história mudou e o céu testemunha essa transformação. Viva como quem crê. Caminhe como quem já venceu. Declare como quem sabe que as correntes já não existem mais. Porque em Cristo você já é livre e a vitória já está sobre você.